Saúde em Pauta. Oferecimento. Farmavida. Manipulação completa para você e toda a sua família. Olá, muito boa tarde, eu sou Isabel Gonçalves, você está aqui conosco na UpTV no programa Saúde em Pauta. Esse é o nosso programa de estreia e é uma honra ter você aí conosco, é uma honra poder contar com a sua companhia. Nós estamos vivendo esse momento que ninguém esperava por isso, na verdade, esse momento delicado, essa pandemia devido à Covid-19 e claro que no nosso programa de estreia não poderíamos deixar de falar de um assunto relacionado a isso que temos vivido. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro fez uma pesquisa e constatou um aumento significativo nos números de casos de ansiedade e de depressão relacionados a essa pandemia. Bom, e para conversar sobre isso, nós convidamos a psicóloga Andréia Mariano, ela que é especializada em psicologia clínica e neuropsicologia. Andréia, para começar, gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua colaboração, de você ter aí separado um tempo da sua agenda para conversar aqui com a gente no nosso programa de estreia. Muito obrigada, viu, Andréia? Eu que agradeço, Isabel, agradeço o convite. Para mim é uma honra também estar aqui falando com vocês. Estou à disposição. Muito obrigada. Andréia, a minha primeira pergunta é a seguinte: é possível a gente definir como que a nossa mente reage num momento como esse, né? Nós estamos em um isolamento social, algo que foi imposto, né? Como será que a nossa mente reage? É possível a gente saber como isso acontece? Olha, Isabel, é possível sim. Partindo do princípio que, assim, a natureza humana, né? Nós seres humanos, por natureza, nós somos seres sociais. Nós precisamos do contato social para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde emocional, mental, estar intacta, em perfeito estado. Quando nós pensamos em isolamento, nós logo pensamos que nós estamos privados do que para nós é mais fundamental, que é o contato social. E isso, logicamente, vai repercutir desconfortos emocionais do tipo: nós nos sentimos desamparados, nós nos sentimos abandono, muitas vezes. Então, os processos ansiosos, eles tendem a aumentar, sim. Nós nos sentimos, muitas vezes, existe uma alteração alimentar, porque é um período que nós passamos a ingerir mais calorias, até devido ao sedentarismo, né, mais intenso, né, mais propenso nesse período. Então, existe sim um desconforto emocional. O ser humano, ele teme muito o que está por vir. O nosso cérebro, Isabel, ele não está preparado, ele não lida bem com o não planejamento, com o desconhecido, com aquilo que, quando nós perdemos o controle. Então, existe toda uma situação que leva a nossa mente, ao nosso estado emocional a ficar aí no estágio bem vulnerável, bem delicado. Andréia, pensando nas perguntas, eu analisei uma coisa aqui comigo e eu quero te perguntar se faz sentido. Eu acredito, até pela minha experiência pessoal, né, que exista aí 3 perfis que a gente possa tá trabalhando nesse momento de isolamento. Um seria a pessoa que já sabe, já tem conhecimento que tem distúrbios, né, de depressão e síndrome do pânico, enfim, ansiedade, né? Bom, uma pessoa que já tem conhecimento dessa dificuldade. Uma pessoa que de repente já tem essa dificuldade, mas ainda não percebeu que tem, ainda não notou que tem. E alguém que vamos dizer assim, saudável, mentalmente falando, se é que eu posso usar esse termo, mas que vai acabar desenvolvendo uma ansiedade devido a isso que nós estamos vivendo. Eu fiz essa análise assim na minha ignorância com relação ao assunto. Faz sentido isso, Andréia? Olha, Isabel, faz sentido sim. Partindo do princípio que todas as pessoas elas lidam de maneiras diferentes aos diferentes contextos de estresse. Porque depende muito da história de vida de cada um, a maneira como eu aprendi, como eu fui treinada, se eu passei por situações estressantes, traumatizantes, é a maneira como eu vou lidar com as adversidades da vida nessa fase adulta. Então, assim, cada um vai passar de uma maneira. Nós entendemos que
Existem pessoas que nunca tiveram nada e vão apresentar agora algum sintoma, como você bem disse. Existem pessoas que já tinham algum diagnóstico e ele tende a se agravar. E existem aquelas pessoas que tinham níveis de estresse e esses níveis, eles apareceram de uma forma mais intensa, mas que essas já sabiam que tinham alguma coisa, mas até então não tinha aflorado. E isso agora pode sim aparecer. Andréia, essa é uma situação que pode se perpetuar daqui por diante, né? Então, assim, como a pessoa, né, eu imagino, é possível ter alguma coisa que ela esteja vivenciando no dia a dia, que ela perceba que tem alguma coisa de errado, ou será que ela precisa da ajuda de alguém para dizer que está havendo alguma alteração ali? Olha, Isabel, é assim, muitas vezes ela pode sim, sozinha, e depende do perfil de cada pessoa, se ela tiver um bom autoconhecimento, ou seja, ela tem uma boa discriminação dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, eu me autoconheço muito bem. Né, isso também tem a ver com a minha história de vida. Se foi uma história onde as pessoas falavam de sentimentos, tinha aquela liberdade, diálogo. Então, quando eu não estiver bem, rapidamente eu vou me auto-perceber, fazer essa auto-observação. Muitas vezes eu não tenho esse autoconhecimento desenvolvido, eu não tenho esse amadurecimento. E aí é onde eu vou achar que está normal, até por conta do cenário, não acho que é isso mesmo, está dentro do esperado, e vou deixar acontecer. E muitas vezes eu vou perceber, mas não vou conseguir me autoajudar. E aí é onde você falou, eu posso pedir ajuda para um familiar, para um colega, e quando não, um profissional. Eu imagino, André, que de acordo com o temperamento de cada um, né, como você mesma já disse, as experiências de vidas e tudo mais, cada um vai vivenciar esse momento de uma forma, né? Mas tem como a gente esperar algum tipo de padronização do comportamento humano a partir dessa experiência que nós estamos vivendo, desse isolamento social? Você diz do pós-pandemia, seria isso, Isabel? Isso, exato. Então, o mundo pós-pandemia, o que tem sido mais falado ultimamente, né? Que nós já podemos esperar. Esse mundo já não é mais o mesmo, não é nem que ele não será, ele já não é mais o mesmo. As pessoas, assim, mudaram formas de pensar, fizeram uma revisão de valores. Nós percebemos que as pessoas estão mais solidárias, entraram outras questões que antes não tinham. Então, nós percebemos assim, de que forma as pessoas vão lidar com isso, né? Também tem a ver com a minha história de vida, né? E uns ajudando aos outros da maneira que dá, da maneira... Então, o que eu acredito? Que nós temos assim, é como se fosse uma espécie de um divisor de águas, antes da pandemia e pós-pandemia. Era um mundo e o novo mundo. Como será esse novo mundo? Com distanciamento, nós nunca mais poderemos ter o distanciamento próximo, abraço, né? São muitas as questões envolvidas, muitas alterações, e nós vamos ter que nos acostumar a aprender uma nova adaptação, essa é a verdade. A Clínica Barbosa sempre traz para você o que há de mais moderno em soluções auditivas. Falando nisso, você já conhece o aparelho auditivo recarregável? Não? Ele tem diversos benefícios. Olha só, com ele você economiza até 200 pilhas por ano, o que significa menos descarte de pilhas e, consequentemente, uma atitude mais sustentável. Você poderá se conectar a smartphones, TVs e terá a liberdade de poder usar os seus aparelhos o dia todo sem ficar preocupado em ficar recarregando. Bom, para mais informações, entre em contato com o telefone 3463-1804, 3463-1804 e no WhatsApp 99242-1917. Clínica Barbosa, experiência e compromisso com a saúde. Então, Andréia, daqui por diante já ficou diferente, não tem mais como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Estudos nos mostram que pessoas que passam por situações das quais nós estamos passando, paralelo, né, com essa analogia, elas não têm como serem as mesmas. É muito comparado com quando uma pessoa passa por uma situação de guerra. Ela sai um novo ser humano, ela sai uma nova pessoa, com novos valores, né, outros sentimentos. É diferente, não tem nem como voltar atrás mais, já passou. Esse comportamento, então, muito provavelmente
eu acredito que, me corrija mais uma vez se eu estiver errada, esse comportamento muito provavelmente vai fazer com que pessoas valorizem coisas que talvez já ficasse mais, digamos assim, mais acostumada no dia a dia, como a falta de contato com o familiar, como bem você falou, né? Então, você acredita que quem não valorizava, a partir desse momento, vai valorizar? Talvez vai ficar até um pouco mais sentimental, digamos assim, as pessoas mais frias. Será que vão ficar mais coração mole, Andréia? Ai, com certeza, Isabel, eu acredito que sim. E as pesquisas, os estudos também nos mostram isso, que após situações de calamidade, a própria sociedade, ela já olha com um olhar diferente, já vai muito naquele do se dar as mãos, né? Uns ajudarem aos outros, como eu falei agora há pouco, a questão da solidariedade, é menos egoísmo, mais amor, mais empatia, mais generosidade. E nós já temos visto isso no Brasil, né? Como eu disse, a situação de guerra, a gente já tem sinais aqui, em São Paulo mesmo. Outro dia eu vi uma reportagem das pessoas ajudando os idosos, né? Sendo solidário aos idosos, aqueles que não podem sair, então os vizinhos se juntando, indo fazer compras no supermercado. Então, assim, já mudou. Isso antes não acontecia. Interessante você falar dessa questão dos idosos, porque aqui no país nós sempre tivemos essa dificuldade, né, de valorização das pessoas de idade mais avançada. Andréia, muita gente perdeu dinheiro, né? Muita gente perdeu emprego. Aconteceram realmente coisas que mexeu com todo mundo. Muita gente talvez vai voltar aí, quando as coisas forem voltando ao normal, vai voltar com ansiedade para correr atrás do tempo perdido. Existe uma forma da gente doutrinar nossa mente, para a gente saber lidar melhor com esse momento da volta das coisas indo aos pouquinhos voltando ao normal? Olha, eu acredito que sim, Isabel, assim, o que nós temos que pensar? As pessoas vão ter que estar preparadas, nós vamos ter que nos preparar para esse retorno. E hoje já está se falando muito, né, no medo, as pessoas estão temerosas, por várias razões, porque estão acostumadas a ficarem isoladas, se acostumando com a solidão, com a falta do contato, outras que a falta do contato está insuportável, e existe essa questão do consumismo, que tudo, parece que o mundo parou por um tempo e eu preciso agora recuperar. O que acontece? Então vai precisar, sim, ter uma ciência, né, as pessoas ficarem cientes de que mundo é esse que nos espera pós-pandemia. Não é mais o mesmo mundo. Por exemplo, inclusive estar acostumados com o contato físico que não será o mesmo. Então, vai continuar existindo. Outro dia eu vi uma pesquisa de um psiquiatra, Dr. Guilherme Polanzik, ele é da parte de psiquiatria da USP, e ele disse que quando terminar o isolamento e as escolas abrirem, não vai acabar os efeitos do isolamento, os efeitos de estresse, não termina quando termina o isolamento. Na verdade, a pesquisa diz assim, a gente espera em média de 2 anos para tudo se voltar ao normal. A Organização Mundial da Saúde diz que 18 meses. Por que 18 meses? Porque é o período que se pretende, né, já sair com a vacina. Nesse momento, vai ficar intercalando, alternando entre abertura do comércio, isolamento, abertura, isolamento. Não se sabe ainda, mas são tudo, né, coisas que eles estão estudando. Então, nesta situação, nessa nova condição, as pessoas vão ter que aprender que mundo é esse. Com menos contato físico, mais máscaras, um mundo com mais tecnologia. Nós vamos ter que ir atrás de tecnologia. A gente já percebe que mudou muita coisa. Né, as lives explodiram, né, invadiram de uma tal forma inacreditável. Então, a educação à distância não vai acabar agora. Isso ainda vai continuar por um tempo. Então, terminado o isolamento, ainda tem muitas coisas para a gente se adaptar, né, para as pessoas se adaptarem e aprenderem que mundo é esse que nos espera. E eu acho que uma das formas é tomar consciência, as pessoas se informarem, né, de continuarem, porque assim, não é tudo, vou saindo e correr o risco de me contaminar e etc. Né, ainda vai, eu acredito assim, até vai existir um receio, um medo, viu, Isabel? As pessoas não vão estar seguras para isso. E aquelas que nós, no consultório de psicólogos e psiquiatras, isso já tem sido sentido, né? Essas pessoas que nunca tiveram nada estão chegando já com alguma coisa, algum sintoma. Aquelas que tinham, como nós falamos, e aumentaram, né? Os sintomas aumentaram, e aquelas que tinham um diagnóstico já, e isso se agravou. Então, ainda esse tratamento,
ainda vai por médio e longo prazo, não é tão simples assim. Andréia, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa entrevista, melhor dizendo, do nosso bate-papo, mas eu queria só dar uma opinião aqui, um pitaco. Acho que você vai concordar comigo. Quem tiver condições, quem tiver como, quem já está sentindo que tem alguma coisa diferente, quem já está tendo essa percepção, eu acredito que seria muito bom procurar um profissional, né, para já fazer uma terapia, já ir se preparando, porque com os dados que você trouxe, eu acho que mais ainda se faz necessário a gente se preparar para essa nova realidade, esse novo mundo, né? Que pelo menos daqui a um tempo, como você disse, 2 anos a gente vai ter que aprender a lidar, né? É isso mesmo, Isabel. Cuidar da saúde física é tão importante, mas jamais deixe de cuidar da saúde mental, né? Muitas vezes a gente acaba desprezando, porque eu não tenho uma dor física, mas não permita que isso evolua, que isso, né, aumente, o seu quadro de ansiedade aumente, porque uma ansiedade não cuidada, ela vai evoluir para uma crise de pânico. Então, se você perceber algum sintoma, estou sentindo falta de ar, estou sentindo tremores, não tem insônia, batimentos cardíacos acelerados, qualquer sintoma, um medo que você não tinha antes, às vezes não menospreze isso, procure uma ajuda, ou pelo menos tirar essa dúvida, isso é um problema, não é um problema, devo considerar e tratar, porque se deixar, ele pode evoluir para um caso muito mais grave. Tá certo, Andréia. Muito obrigada pela sua participação, mas antes da gente se despedir oficialmente, eu gostaria que você deixasse o @ do seu Instagram, porque a Andréia, gente, tem um trabalho muito marcante no Instagram dela, inclusive existem várias publicações lá relacionadas a como lidar com os filhos nesse momento de isolamento social. Andréia, por favor, divulgue aí o seu Instagram pra gente. É @Andreia com I, _ Mariano com 2 N's no final. Muito obrigada mais uma vez, Andréia. Repito, foi uma honra e um prazer muito grande ter você aqui no nosso primeiro Saúde em Pauta. E você que está aí nos assistindo, tenho certeza que gostou também. Andréia, mais uma vez, muito obrigada. Um beijão, viu? Beijão, Bel. Obrigada. Eu que agradeço. Uma honra e um privilégio, hein? Tá no primeiro programa. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que está aí conosco. É claro que é uma grande honra também ter você aí no nosso primeiro Saúde em Pauta. Hoje, te lembrando, hein, é terça-feira, o programa começou ao meio-dia. Esse é o nosso horário do nosso encontro daqui para frente. Você também vai poder conferir na nossa programação algumas reprises, mas o programa é inédito sempre. Terça-feira ao meio-dia. Esse foi o Saúde em Pauta. Um grande abraço para você que está em casa nos assistindo também. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Saúde em Pauta. Oferecimento. Farmavida. Manipulação completa para você e toda a sua família.